Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, se você está me assistindo de madrugada aí nessa sua rotina de estudos, para dar prosseguimento, né, já que a gente ainda está no distanciamento social, vamos entrar em taxonomia. A taxonomia é o sistema de classificação dos seres vivos, né? Foi o ramo da biologia que decidiu organizar todo o ser vivo. Por quê? Com as diversas línguas que nós temos no planeta e cada canto do mundo dava um determinado nome, decidiu se padronizar. Então a gente tem a sistemática, também conhecida como taxonomia, para resolver esse problema. O objetivo foi esse padrão, a universalização, tal como você aprende em química na tabela periódica. Se você pegar uma tabela periódica em qualquer língua, os símbolos atômicos são os mesmos. Se você pegar uma tabela periódica em inglês, em francês, em espanhol, você vai ter os mesmos símbolos, porque eles são universais. E na biologia a gente também tem essa mesma linguagem. Ele vai usar, né, sistemas artificiais, né, não arbitrários, mas que vão refletir semelhanças, que vão refletir, né, o parentesco entre esses seres vivos. Não adianta eu pegar, por exemplo, uma cobra verde e colocar no mesmo grupo de uma planta só porque ela é verde. Não é, apesar de a gente falar de semelhança, não é uma semelhança qualquer, é uma semelhança filogenética, é uma semelhança evolutiva. É isso que vai se refletir. Quem determinou tudo isso foi um cientista chamado Carl von Linné, que latinizou o próprio nome. Ele viveu ali entre 1707 e 1778, né? Foi o pai da taxonomia, ele que determinou o latim como linguagem universal, esse senhorzinho simpático aqui, né? Ele disse que o latim seria a linguagem universal e ainda colocou o próprio nome na língua latina. Né? E o latim, se você pegar o contexto histórico também, era a linguagem dos nobres. Quando você vem desde o feudalismo, onde o clero era o topo da pirâmide, antes da reforma protestante de Martinho Lutero, só os nobres falavam latim. Então ele ainda prosseguiu com a língua latina justamente porque era a língua falada entre os mais abastados, era a linguagem utilizada por quem tinha acesso ao estudo. Ainda no grupo taxonômico, o que foi determinado? Né? Até a época de Linneu, nós tínhamos 7 táxons, 7 grupos taxonômicos, que iam de reino até espécie. Acho que toda criança que fez aí o 7º ano, a 6ª série, lembra do reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Hoje nós temos um plus. Hoje nós ainda temos os 3 domínios, que são mais ou menos super-reinos, né? Onde a característica geral, como a gente vai falar mais adiante, né, é o tipo de célula a qual pertence. Se você for classificar, por exemplo, a nossa onça, né, ela é do domínio Eucária, já que ela é um animal eucarionte. O reino é o animal. Mas quando você pensa no reino animal, a diversidade é muito grande. No reino animal tem aves, tem insetos, tem aranhas, tem as onças, tem os seres humanos. Nós somos animais. O reino no qual nos enquadramos é esse. Então, dentro do reino animal, eu vou dividi-lo, tal como os conjuntos em matemática, como você aprende, os conjuntos e os subconjuntos. Então, você tem o filo dos cordados, que são os animais que têm coluna vertebral. Além do filo dos cordados, mas dentro dos cordados ainda tem muita coisa. Você tem peixes, répteis, aves, mamíferos. Então eu vou dividir o filo em classes. A classe da onça é a classe mamália. Dentro de classes, mais mamíferos são mais diversos possíveis. O ornitorrinco é um mamífero que coloca ovo. Você tem o ornitorrinco, você tem o canguru, você tem uma girafa, um elefante. Tem muito animal aqui dentro. Então a gente vai dividir a classe em ordens. A ordem da onça é a ordem dos carnívoros. Né? Nos carnívoros ainda tem muitos animais. Dos carnívoros eu ainda tenho uma família. Vou dividir a ordem em famílias. A família é Felidae, né? É a família dos felinos. O gênero dela, que é a divisão de famílias, é a Panthera, e a espécie é a Panthera pardus. Então, quanto mais eu vou para a espécie, eu vou diminuindo as diferenças, eu vou aumentando as semelhanças que vão aparecer. Observa aqui, ó, a comparação. A ordem é dos carnívoros. E na ordem dos carnívoros, estou te mostrando aqui 3 famílias. A família dos felinos, onde se encontra o leopardo, por exemplo, a Panthera pardus. A família, né, Mustelidae,
né? Que aqui você tem o texugo americano, aqui você tem a lontra europeia, ainda nos carnívoros a gente tem os cães, né? A família Canidae, onde você tem o coiote, o lombo cinzento, o cachorro, todo mundo dentro da ordem dos carnívoros. Então, numa ordem, eu tenho várias famílias. Aqui te mostrando que em uma família eu posso ter mais de um gênero, né? E aí a espécie, que é o sistema único de classificação. Os 7 grupos básicos de classificação, como vimos, agora a gente vai ver o nosso. O nosso domínio, eucária, você precisa fixar isso. Nós somos eucariontes. O nosso reino é o animal. Na nomenclatura antiga, o reino animalia também é chamado metazoa, né? Animal fica fácil de você decorar, o metazoa, que é uma linguagem um pouco mais rebuscada. Assim como o nosso filo é o cordata. Nós somos animais de coluna vertebral, a nossa classe é a dos mamíferos, assim como a ordem é a dos primatas, a gente está dentro do mesmo grupo que os macacos, todos nós, a nossa família é dos hominídeos. Todo mundo da nossa família já foi extinto. Australopithecus, homem de Neandertal, o Homo habilis, o Homo erectus, né? Dentro do nosso gênero Homo, como eu já te disse, tem o Homo habilis, o Homo sapiens, o Homo erectus, que também já foram extintos, e a nossa espécie é Homo sapiens. Continuando a classificação, de reino até gênero, sempre com nome maiúsculo, principalmente para quem vai fazer discursiva. Se você for escrever e não for de reino até gênero com inicial maiúscula, você pode perder pontos numa prova, né? A discursiva de biologia vai te cobrar isso justamente porque faz parte da matéria como um todo. Então você precisa saber da inicial maiúscula, né? O da espécie, ele já vai ter uma pequena diferença, porque a espécie vai ser a junção de 2 nomes. Linneu, quando determinou o nome da espécie, disse que ele é binomial. E o que é uma espécie? São seres vivos semelhantes, com a capacidade de se intercruzar e gerar descendentes férteis. Essa é a definição bonitinha de espécie, né? Então, quando eu chego ao ponto da espécie, a semelhança é muito grande, as diferenças são mínimas nesse ponto. Como eu vou escrever isso, né? O primeiro nome, que é o gênero, sempre com inicial maiúscula, e o segundo nome deve ser escrito com inicial minúscula. Vamos escrever aqui no quadro rapidinho. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar a nossa espécie. Se você for escrever Homo, que é o gênero, com inicial maiúscula. O sapiens não é a nossa espécie. O sapiens é o epíteto específico. E os 2 juntos determinam a espécie. Por isso que se diz que o nome da espécie é binomial. Cuidado com pegadinha que diz que o primeiro nome é o gênero, o segundo nome é a espécie. Não! Se Linneu disse em 1700 que são 2 nomes, a gente mantém uma tradição desde 1700 na determinação do nome da espécie. Então não esqueça disso. Quando você escreve, quando manuscrito, observe, sublinhado. Se você digitar, você tem a opção de colocá-lo em itálico, mas quando você manuscreve, sempre sublinhado. Ah, mas então se eu escrever em itálico? Não, ninguém escreve em itálico, já escutei isso 1 milhão de vezes, tá? Ah, mas eu ponho a letra tortinha. Não, esse manuscrito deve ser sublinhado sempre e dê um destaque para a letra minúscula, não é? A minha letra aqui, que é meio misturada, né, a letra cursiva com a outra letra, mesmo assim eu dou um destaque sempre aqui, ó, o Szinho minúsculo que Tia Teté ensinou lá na alfabetização para caracterizá-lo como letra minúscula sempre. Voltando aqui para o nosso slide. Existe exceção à regra? Existe exceção à regra, né? O segundo nome, ele pode vir com inicial maiúscula. Em que caso? O caso que aparece pra gente aqui no Brasil é o caso clássico do Trypanosoma cruzi. O tripanossoma é o protozoário que causa a doença de Chagas. Foi descoberto pelo nosso médico sanitarista brasileiro, Carlos Chagas, que decidiu homenagear o seu amigo, seu best friend, não é? Ali o melhor amigo dele era Oswaldo Cruz. Então, quando ele descobriu
O protozoário, ele colocou o nome do amigo. Então, o cruze aqui em questão é nome próprio. E nome próprio, tia Teté já te ensinou que é escrito com letra maiúscula, sempre. Ah, mas e se aparecer com letra minúscula, tá errado? Não, não tá errado. Aí você entendeu a maldade, a pegadinha que eles podem te colocar numa prova? Na verdade, como é uma referência a um nome próprio, ele flexiona. Né? Mas pode ser escrito com letra minúscula, porém, né, pelo uso, pela recorrência, pela exceção à regra, é o que vai aparecer para a gente com letra maiúscula também. Tudo sempre em latim, mas eu não falo latim, mas os nomes estão em latim. Homo sapiens, Trypanosoma cruzi, entre outros. Sublinhado quando manuscrito ou em itálico quando você estiver digitando. As palavras, né, latinas, por quê? Linguagem universal. E o latim é uma língua morta. O que seria uma língua morta? Alguém assassinou a língua? Não. A língua está morta justamente porque ninguém mais usa. Não existe uma nação que fale latim. E isso para a ciência é importante porque não vai ter reforma ortográfica do latim. Para quem pegou aí, assim, vocês ainda são muito novinhos. Para eu que fui alfabetizada de um jeito e peguei a reforma ortográfica no meio do caminho, gente, vocês não têm noção de quanta coisa mudou e de quanto a gente ainda escreve errado, que não é errado. É porque nós fomos alfabetizados com uma linguagem antiga. Então nós tivemos que nos atualizar para a reforma ortográfica atual. No latim, isso nunca vai acontecer. Não vai cair o trema do latim, não vai ter dois S, cedilha, cair a acentuação, não. Ele é uma linguagem estática, ela está paradinha, por isso que continua se usando o latim até hoje. Tá? Existem ainda umas outras divisões que podem aparecer na sua prova. Por exemplo, a subespécie, né? A nossa raça, o que é subespécie? É sinônimo de raça. Cuidado para não confundir raça com etnia. Brasil é o país das etnias. Aqui a gente tem branco, negro, índio, amarelo, cafuzo, mameluco, mulato, entre outros, né? As etnias, elas são as mais diversificadas do mundo, mas a raça no mundo só existe uma, que é a humana. Todos nós pertencemos à mesma raça. E aí você vê como é que o conhecimento gera tanto preconceito pejorativo. Acho que se as pessoas soubessem mais que a raça é única, né, e que nós somos totalmente semelhantes geneticamente, não teria tanto problema. Mas, né, esse conteúdo vem sendo deturpado ao longo dos anos. Porém, para você entender que nós só temos uma raça. Como se escreve raça? Primeiro nome indica o gênero, segundo nome é o epíteto específico e o terceiro nome indica a subespécie. Mas, Gisele, sempre vai ser o mesmo nome indicando a subespécie? Não. No nosso caso, da nossa subespécie, é que o sapiens continuou. Nós somos homens sábios. Né? Nós tivemos algumas mudanças. Nós não somos mais o mesmo Homo sapiens que surgiu há 280 mil, 300 mil anos atrás. Nós já tivemos mudanças nesses anos. Então, por isso que nós já somos uma derivação daquela espécie basal. O subgênero, ele também pode aparecer, né? Para a questão de prova, o subgênero aparece, infelizmente, com um amigo muito próximo, acho que de todo mundo. Amigo não, né? Inimigo, que é o Aedes stegomyia aegypti. Tá? Ah, um pequeno adendo para vocês, gente. Eu sou uma pessoa arcaica, eu tive latim na escola. Então, AE em latim tem a pronúncia E. Tal como no inglês, que não é como você escreve o que você fala, né? Você tem a pronúncia. Então, Aedes aegypti, não é Aedes aegypti, como você escuta muito por aí. Meu professor de latim teria um treco se eu falasse isso da forma errada. Então, é Aedes aegypti. Aedes indica o gênero, aegypti indica o epíteto específico e o stegomyia é o subgênero. Porque dentro do gênero Aedes, nossa, ainda tem mosquito pra caramba para você identificar e o subgênero que passa por aqui é o stegomyia. Subgênero, letra maiúscula, entre parênteses, entre o gênero e o epíteto específico. Como você cita o autor? Você não vai precisar citar o autor numa questão de prova, mas ele pode aparecer no texto. E aí, para você não se enrolar, você tem que ter esse conhecimento. Por exemplo, Trypanosoma cruzi, Chagas, 1909. Esse aqui é o autor e esse foi o ano da descoberta do protozoário. Então tá citando o autor aqui no texto. Faltou um Szinho aqui, tá, gente? Erro de digitação, mas é Chagas, não é chaga de ferida. É Chagas, é o nome de Carlos Chagas que tem que ser colocado aqui.
Terminaçõezinhas, muito na fonética, mas facilita, principalmente para o povão específica, para quem vai fazer uma prova mais elaborada, para quem, por exemplo, vai fazer meio ambiente no Pedro II, que tem também a prova de biologia como específica, para quem vai fazer os vestibulares, prova específica da UERJ, da UFRJ, ela vai te cobrar isso, e aí você tem a terminação das famílias. Família IDE, não é? Terminação de família é IDE, não é? Felide é para animais e ACD é para plantas. Sempre vai ser assim. Isso facilita na leitura do texto. Que você vê o IDE no final, já sabe que é bicho. Você vê esse AC, você já sabe que é planta. Aqui te dei o felino e as orquídeas. Terminação INE é subfamília, não é? Subfamília de animal. Aí que tem a terminação ALES, não é? Que é a ordem de planta e algumas outras regrinhas. Dando agora a finalização, vamos aos 5 reinos, né? Quem determinou os 5 reinos foi o Whittaker, em 1969, e isso para a ciência é muito recente. Quando minha mãe, por exemplo, estudou, ela não estudou 5 reinos, ela estudou 3 reinos, né? Nós tínhamos o reino animal, tudo que andava era bicho. Além do reino animal, tinha o reino planta, não é? O que estava grudado era planta, o que não era nem bicho nem planta era o reino mineral. Então era animal, vegetal e mineral. Aí tu vai pensar, bem mais fácil na época da sua mãe. Sim, mas aí foram vendo as diferenças, né? Foram conseguindo visualizar que tem diferenças muito grandes. E aí esse senhorzinho simpático, que foi o Whittaker, morreu até recentemente, né? E ele que foi quem fez essa separação. Dos 5 reinos nós temos plantas, fungos, animais, protoquitistas e os moneras. Vamos vendo características de cada um deles. Moneras são procariontes, né? Procarionte é qualquer ser que não tem carioteca, ele não tem núcleo. E, em geral, são bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Protoquitista, eles são eucariontes, têm carioteca, têm uni- e pluricelulares por causa das algas. Os fungos eucariontes, uni- ou pluricelulares, heterotróficos, porque eles não produzem alimento. Muita gente acha que o fungo, por estar grudado no solo, ele vai conseguir fazer fotossíntese. Não vai. As plantas que são fotossintéticas, até mesmo a planta carnívora, ela é autotrófica. E os animais, que são eucariontes, pluricelulares, heterotróficos, como é o nosso caso. Os 3 domínios, observa aqui nessa imagem, né? Você tem a classificação do urso, né? A gente está aqui com o urso americano, aquele urso preto, né? Que é a característica ali que aparece até nos filmes, indo de domínio até a espécie. O domínio seria um super-reino. Observa aqui que no domínio Eucária, eu vou do urso até os protozoários, que são todos seres eucariontes. E aí depois eu vou para domínio Eucária, reino animal, filo cordados, classe dos mamíferos, ordem dos carnívoros, família dos ursos, gênero ursos, espécie ursos americanos. E aí você vai vendo que vai, ó, aumentando a semelhança, vai diminuindo a diferença. Quando eu chego aqui na família Ursidae, você tem o urso americano, você tem o urso polar, você tem o urso panda, não é? O urso marrom, e aí você tem só os ursinhos bonitinhos. E aí o gênero ursos, você tira o panda aqui, e aí depois quando eu pego a espécie urso americanos, é só o urso preto realmente. Os 3 domínios, né, são caracterizados principalmente pelo tipo de célula e dando-se um destaque para as arqueias. Existe o domínio bactéria ou eubactéria, se você pegar um livro mais tradicional, eu seria o verdadeiro bactéria, né? E aí bactéria você já sabe, reino monera, seres procariontes unicelulares. Tem o domínio arqueia. Arqueia são bactérias primitivas, são procariotos primitivos. Eles estão aqui desde que o mundo é mundo. São bactérias que conseguem viver em condições extremas do nosso planeta. Por exemplo, lá nos geysers, que liberam água quente pra caramba. Ah, nada sobrevive num geyser. Tem arqueia sobrevivendo no geyser. Dentro de vulcões. Ah, dentro de um vulcão não tem nada vivendo. Tem arqueia vivendo dentro de vulcão. Então, quando você tem a separação nos 3 domínios, dá-se um destaque para as arqueias porque elas estão aqui provavelmente desde a criação. Desde a formação, elas são seres basais que tendem a uma linhagem praticamente única desde a primeira célula. Daí a importância de se estudar as arqueias. Elas que vão dizer pra gente, ó,
A evolução foi dessa forma. Ah, então quer dizer que uma arqueia pode evoluir? A gente está sempre em evolução, mas elas ainda mantêm características muito singulares de quase, 2 bilhões, 3 bilhões de anos atrás. E o domínio eucária, tu já sabe, eucariontes. Animais, protistas, fungos, plantas, são todos pertencentes ao domínio eucária. Aqui, só uma separação dos seres. Depois você pega esse slide lá no Classroom para você dar essa separação bonitinha. Eucária, arqueia e as bactérias. Só dando um destaque aqui para as arqueias, as termófilas são aquelas das temperaturas extremas, As metanogênicas são aquelas que dependem do metano para a sobrevivência, e ainda tem as nanoarqueias, que são arqueias muito primitivas, muito pequenininhas. Aqui nessa árvore você ainda dá um destaque que todo mundo veio de um ancestral comum. A progenote era uma célula basal que teve um ancestral comum. Aqui nós temos a classificação quanto, Como é que eu vou ler uma árvore filogenética? Tu tem uma linha ancestral, essa linhagem ancestral está me mostrando quem foi, o ancestral comum de todos. Aqui, quando eu tenho a ramificação, é quando elas começam a divergir. Olha o que eu te falei das arqueias. Tu tem uma ancestral e, a partir dessa ancestral, um táxon basal. Esse táxon basal, ele não teve ramificação. Isso quer dizer que ele parece muito ainda com o ancestral. Aqui, essa primeira ramificação, eu já tenho uma característica diferente. Aqui eu ramifiquei de novo, outras características diferentes vão aparecendo. Aqui eu tenho táxons irmãos. Eles ramificaram ao mesmo tempo, e você tem duas espécies muito parecidas, se posso assim colocar. Com base nisso, eu ainda classifico os grupos em 3, O grupo monofilético, parafilético e polifilético, O que é um grupo monofilético? São todos os descendentes de um ancestral comum. É o que você observa aqui. A, B e C são todos os descendentes de um, que é o ancestral comum. Isso é um grupo monofilético. Quando você fala num grupo parafilético, Você tem um ancestral comum e algum dos seus descendentes, você não tem todos. Aqui você observa que o ancestral é o 2, D, E e F, são grupos, são descendentes do 2, mas a gente não incluiu o G. A gente excluiu o G da patotinha, Então, você tem alguns filhos aqui do 2, exceto o G. E num grupo polifilético, eu desconsidero o ancestral comum. O ancestral comum não vai ser o meu parâmetro de comparação. Então, aqui eu estou incluindo A, B e C, que até tem um ancestral comum, mas eu estou incluindo D também, que não tem um ancestral comum direto com A, B e C. E eu não estou incluindo E, F e G. Se eu incluísse de A a G, seria um grupo monofilético, que eu estou incluindo todos os descendentes. Como aqui eu estou com A, B, C e D, eles não têm um ancestral comum direto. E por isso que eles são um grupo polifilético. Aqui, para te exemplificar, um exemplo de um parafilético e um exemplo de um polifilético, Quando eu tenho um grupo parafilético, Esse aqui é o parafilético porque não tem todos os descendentes de um ancestral comum, Então aqui, quando eu pego aqui os artiodactilos, São os veados, e os hipopótamos, eles até têm um ancestral comum, mas eu não estou incluindo todo mundo, Cetáceos, focas, lembra, monofilético quando eu estou incluindo todos, Polifilético, quando eu estou botando quase todos deles ali, e o parafilético, o ancestral comum não é o meu parâmetro de comparação. Ok, senhores? Façam os exercícios referentes à taxonomia da sua apostila, que nós vamos corrigir isso na nossa próxima aula no Zoom, ok? Fiquem em casa para a gente conseguir voltar logo e terminar de uma vez esse distanciamento social. Beijo, amores, saudades de vocês.